E aí, brothers, mais uma vez aqui, relatar um pouco da nossa história, um pouco da Maninho Brother, que talvez na vida de muitos é oculto, muitos não sabem a história, não sabem a nossa meta, o que a gente passou para estar aqui hoje. Hoje está aqui o João Vitor, um amigo testemunho dessa história toda, lá da Ilha do Governador, aquele que, dos muitos que me deram oportunidade na época de Orkut, quando a gente começou a primeira vez a trabalhar com a marca, que a gente começou com baseadamente 10 camisas, 2 bonés, duas bermudas, e em meio a isso tudo a gente procurou cada dia crescer, cada dia evoluir, sempre com uma meta, um sonho, né? Uma meta que muitas das vezes o mundo não acredita, mas quando a gente está no caminho certo, que fazendo a vontade de Deus, por mais que as nossas forças, o mundo diz que não, a fé que a gente tem em Deus, Deus sempre nos encoraja a prosseguir, a acreditar que tudo que hoje está acontecendo, que parece que é muita coisa para muitos, para mim e para Deus, eu acho que é só o começo, porque quando eu estava lá embaixo, que eu achava que um dia eu poder vender 30 camisas em um dia seria muito, hoje talvez a gente vende até 100, 150, e fora as outras coisas, 200, 300 e muito mais, assim, sem noção do que o que Deus proporcionou para nossa vida hoje. E hoje João Vitor está aqui para relatar um pouco do que ele viveu comigo na confiança, época de tirar foto com a roupa no corpo, colocar na internet. E ele lá da Ilha do Governador depositou não só da Ilha do Governador, quanto vários outros municípios, Caxias, de acreditar no meu trabalho, acreditar que aquilo era verdade, o que eu passava no Facebook, mostrava as mercadorias no meu corpo, tirava Orkut, época de Orkut, e ele apresentou o meu Orkut para diversos amigos na Ilha do Governador. E o sistema era o seguinte, era o meu caráter e a confiança do cliente. Eu acho que o caráter hoje em dia na vida de qualquer pessoa é fundamental, porque quando a gente não tem caráter, não tem um objetivo, não tem um foco, a gente não tem nada, porque eu acho que o nosso nome, a única coisa que a gente vai levar depois que morrer é o nosso nome. E o nome tem que ser sempre o zelo de tudo. A gente sempre tem que pensar em ter uma referência, ser uma referência, e sempre pensar em chover em terra seca, nunca chover em terra molhada, sempre procurar fazer a diferença. E João Vitor foi aquele que me abrangiu com maior confiança de depositar o dinheiro na minha conta. Sem saber se ia vir ou não ia vir a roupa. Será que esse cara vai mandar a roupa, não vai mandar? Pô, eu lembro que caraca, vou te apresentar pro meu irmão. Eu lembro que eu joguei um casaco, o irmão dele tava doido pelo casaco. Primeira parada que a gente comprou foi o casaco. Foi o casaco. Aí falou, não, depois que chegar essa, pô, a gente vai comprar direto, mano. Aí, pô, graças a Deus eu sempre tive um caráter assim que eu acho que é o princípio de tudo, é o caráter. Eu tive um caráter que, pô, graças a Deus e a minha mãe, a educação, e eu acho que é uma coisa que a gente aprende, já nasce, né, cara? Um homem, quando quer ser homem de verdade, ele tem que ter caráter. Se não tiver caráter, não tem nada. E hoje a gente está aqui relatando um pouco dessa história. Já tive diversas outras... Tentei várias vezes outras lojas e várias que não deram certo, como deu em Angra, outra loja na Vila Kennedy e outros tipos de negócios. Só que todas as vezes que eu pensei em desistir, a palavra de Deus sempre me encorajou a prosseguir. E então, se eu estou aqui hoje, é certeza de que toda essa obra é para honra e glória de Deus. E se esse vídeo está sendo feito, é para honra e glória de Deus ser vista, porque eu tenho certeza, se ele me levantou ainda jovem hoje, um dia que andava a pé, não tinha um objetivo, nem um ensino, assim, um incentivo de ir para a escola, nada, tinha
assim, não acreditava em nenhum sonho, era tipo só mais um em meio à multidão. Achava que seria assim, só que depois que eu conheci a Deus, tudo mudou, tudo... Caraca, hoje o que eu sonho, hoje eu tenho uma coisa, sempre sonho com outras coisas, porque a gente humano, felizmente a gente não é ter vaidade, mas a gente sempre tem sonhos, sempre quer o melhor, a gente nunca está satisfeito. E hoje os meus sonhos, assim, não tem limite, eu sempre procuro sonhar alto, sonhar... sonhar e nunca desistir. Sonhar, nunca ter fim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então, a gente procura sempre ter o melhor, procurar os objetivos ser alcançado e acreditar naquilo que a gente parece não ser capaz, mas como a gente já sabe na Bíblia, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: para Deus nada é impossível. Então, quando a gente procura reconhecer que o não de Deus é uma resposta positiva na nossa vida, a gente passa a crer e acreditar acreditar naquilo que quando a gente passa, muitas das vezes a gente tenta várias coisas na nossa vida e não dá certo, mas não significa que aquilo é o fim. Às vezes a gente sonha com umas coisas tão pequenas, só que Deus quer dar algo melhor para nossas vidas. E às vezes a gente acaba murmurando e desacreditando naquilo que a gente somos capazes, mas por uma coisa que a gente quis tanto, que é tão pequeno no que Deus quer para nós, porque Deus é Pai. E qual é o pai que não quer dar o melhor para o filho? Não existe. Todo pai quer o melhor para o filho. Então, é isso. Estamos aqui nesse dia reunidos, acreditando que algo ainda melhor sempre vai acontecer, porque é só o começo. É só o começo. Eu lembro que um dia eu tava na igreja, tava muito desacreditado, ainda vendia roupa na rua, ia na favela, vendia uma camisa de 60 reais dividido em 3 vezes, 3 meses para pagar, receber 60 reais. Porra, mó luta. E tinha uns que não pagavam. Ainda tinha aqueles que, infelizmente, não tem caráter. Mas, o que acontece? No meio disso tudo, eu tenho certeza que Deus me levantou por uma referência. Então eu preciso passar essa história para muitos jovens que talvez hoje não acreditam, não têm um objetivo. E a maior barreira da nossa vida, do sucesso, é a gente deixar o sucesso subir para a cabeça. Quando a gente, infelizmente, deixa o sucesso subir para a cabeça, tudo muda. A mão daquele lá de cima, o papai do céu, vem e ofusca sempre as nossas vidas. Então, brother, a humildade sempre em primeiro lugar, dependente do que tu é, do que tu ser. Sempre lembrar de quem tu é, de quem tu foi e que tu é hoje. É para honra e glória de Deus. E a barreira também é tu chegar em nenhum lugar, porque para tu chegar hoje e conseguir conquistar alguma coisa hoje, é preciso ter renúncia. A renúncia mundana. Qual é o tipo de renúncia mundana que eu digo? Uma delas é não viver o que o mundo quer que a gente vive. Porque infelizmente, se a gente hoje tem um exemplo assim, tem um carro que vale 2.000, aquela é a tua condição no momento, só que o mundo nunca está satisfeito com o que tu tem, sempre quer que tu tenha mais além daquilo. Só que aí o mundo, tu tinha que ter aquele que vale 4.000. Aí muitas das vezes a gente quer viver o que o mundo quer que a gente vive. Mas tipo assim, nem sempre o que o mundo quer que a gente vive é a nossa condição. Então quando a gente procura renunciar o que o mundo quer que a gente vive, a gente só tem a crescer, porque isso se chama sabedoria. Então, jovens de hoje, hoje eu tenho 23 anos e tenho um relacionamento com diversas marcas, diversos fornecedores que eu nunca imaginei que eu ia ter. Hoje, uma história que começou baseadamente com 10 camisas, hoje de diversas marcas, se for juntar tudo, aí a gente compra mais de 20.000 camisas e muito mais coisas. Então é o que Deus faz na vida da gente.
E aí, João Vitor, fala um pouco aí, cara. Posso? Tá A parada, cara, foi mais ou menos o seguinte. Eu conheci ele há alguns anos atrás e aí eu, época de Orkut, muito tempo, aí eu apresentei pro meu irmão, aí compramos um casaco, ficamos em dúvida, pô, vai chegar, não vai chegar, não sei o que, aí acabou que chegou, aí atrás disso só veio, só comprando mais e mais, apresentando pros amigos lá, aí todo mundo comprando. E eu presenciei tudo, assim, eu não vi pela televisão, ninguém me contou, eu vi aquilo ali que é a verdade, o que aconteceu, a realidade. E maior honra, mano, maior honra de ser cliente, amigo desse cara, irmão, tá? É meu irmão mesmo, mas é isso aí. Sem contar que nunca abandonou, né? É, certamente, sempre Nunca abandonou. Pra fortalecer. Eu venho de longe, Lá da ilha do Eu venho de governador. Hoje eu vim pra não comprar nada, eu vim só pra pra ver tá o cara aqui mesmo, só pra junto. estar aqui junto com o cara. E é isso aí, Maior mano. consideração, maior alegria é a gente ver através do nosso esforço que a gente conquistou e sem contar que a gente conquista e mantém aquilo, porque isso se chama humildade, porque muitas das vezes a gente acaba conquistando e vira as costas para muitas coisas, muitos valores. Um exemplo é esse aqui que, pô, é um valor imenso, eu dou o maior valor porque é uma pessoa que faz parte da minha história, como eu sempre falo pra tu, né, Júlio? Pô, tu faz parte dessa história. A cada conquista, a cada elogio dele e sempre a mesma história. Pô, cara, tu faz parte dessa história, cara, não tem jeito. Tu é mano. meu brother. Não tem jeito. Pô, é inexplicável assim o momento. Hoje a gente tá aqui com metas, com vários objetivos e a gente pensa, caraca, um dia a gente teve um sonho tão pequeno e hoje a gente tem a oportunidade de sonhar tão grande, não só sonhar como acreditar, porque a palavra de Deus diz a fé, no livro de Hebreus, a fé é acreditar, a convicção daquilo que não se vê e a certeza daquilo que ainda não existe. Então a gente já tem certeza que muito mais ainda tem para nossa vida, porque a gente vive através da palavra de Deus, a gente vive através daquilo que Deus deixou pra gente no livro dele, que é os ensinamentos mais perfeitos do mundo, inexplicável. Não só a palavra, quanto o amor dele pra gente. A melhor coisa não é tu só se conhecer a palavra, mas é tu sentir a presença de Deus na tua vida, do Espírito Santo, não tem explicação. E a nossa meta, hoje a gente está aqui no escritório, onde vai ser a área de logística do nosso site, que já está para elaborar o site que a gente pretende atender todo o Brasil, com maior alegria, maior satisfação, o vibes totalmente positivo, acreditando no possível e no impossível do que possa acontecer. Estamos com objetivos imensos. E nossa meta é sempre o comprometimento de atender melhores os nossos clientes, ter totalmente a humildade, satisfação dos nossos clientes. Isso é que importa. E a gente sabe que para existir vitória, não existe vitória, não existe vitorioso se não houver luta, se não houver dificuldade. E a gente tem a convicção e a certeza que no meio dessa história toda vai existir ainda muitas lutas, muitas dificuldades, mas sempre acreditando que aquele que está na frente da boa obra é fiel para cumprir todas as metas, todos os sonhos, todos os objetivos, que é aquele todo-poderoso lá de cima, Cristo Jesus. Então, aquele que começou uma boa obra e tua vida não terminou ainda. Não terminou. E é isso. Hoje a gente tem grande público, graças a Deus atendemos grande parte do Rio, com a satisfação, pô, a loja aqui no centro de Santa Cruz, vem pessoas de várias partes do Rio de Janeiro, fora as outras partes, tipo Angra dos Reis, Barra Mansa, lugares, pô, que praticamente é uma viagem para chegar aqui. Às vezes as pessoas chegam aqui, pô, sou lá de Angra, sou lá de Barra Mansa, sou de Barra do Piraí. Eu sou da ilha. Eu sou da ilha. Caraca, foi inexplicável, cara. Sabemos que
é só as mãos de Deus mesmo para fazer essas coisas acontecer e manter, né, as portas abertas. E estamos aí. Então esse é um pouco da nossa história, um pouco da história Maninho Brother, uma história que aqui está sendo breve resumida, falando muito mas breve resumidas, porque muitas e muitas histórias. O medo que tu falou lá do medo, nunca tenha medo, se tiver medo. E tipo assim, cara, pra gente um dia chegar a qualquer tipo de objetivo, a qualquer tipo de sonho, a maior porta fechada na nossa vida é o medo. Quando a gente tem medo, a gente não chega a lugar nenhum. A gente primeiro tem que ter fé, porque a fé é uma porta aberta na nossa vida. E quando a gente tem medo de prosseguir, seguir em frente, acaba sendo uma porta fechada. Então nunca tenha medo dos teus sonhos, nunca tenha medo de arriscar. Eu mesmo sou uma pessoa que já arrisquei várias e várias vezes e felizmente deu errado, mas tipo, tudo foi um aprendizado para minha vida. Eu sinto em mim que ainda eu tenho muita coisa para prosseguir e muita coisa para passar, uma referência assim uma referência que eu sei que vai, eu tenho certeza que ainda vai fluir em vários e vários lugares. Eu quero ser referência aos meus jovens, quero daqui um dia, como já tem pessoas que, caraca, cara, me admiro o maior teu trabalho, admiro a pessoa que você é, e eu quero ser isso, porque se eu digo que sou uma pessoa evangélica, eu não quero estar aqui para envergonhar o evangelho, porque Deus é uma pessoa que abomina essas pessoas que brincam com a palavra dele. Mas dependente das vestes, dependente de qualquer tipo do nosso traje, Deus não olha o nosso traje, Deus não olha a nossa vestes, Deus primeiro olha o nosso coração. E muitas das vezes eu procuro fazer e mostrar as coisas que Deus, a estratégia que Deus coloca em minha vida, para ter referência, levar as outras pessoas mais à frente a fazer o mesmo, a fazer as coisas boas. E as estratégias que Deus me deu ao longo desse tempo, eu estou aqui para compartilhar. E essa é um pouco delas. Essa fé, esse comprometimento, caráter, orgulho de si mesmo. Minha maior alegria é minha mãe olhar pra mim e, caraca, me ver como orgulho, me ver uma pessoa vitoriosa. E não tem palavras. E, maravilhoso. E aí, diz aí, sem você. Comentários. Sem comentários. Então é isso, galera. Hoje é só o começo de muitos e muitos anos de estar por vir aí. Melhor de estar por vir. Muita gente também que vê ele aí na rua aí, de carrinho, acha que já nasceu com tudo, mas não sabe nem o trabalho que ele teve, a luta que ele teve para estar onde ele está. A dificuldade, infelizmente, quando a gente procura se destacar no mundo para querer um futuro melhor, o mundo muitas das vezes não aceita isso na nossa vida e nos querem nos julgar como pessoas que querem ser melhor ou qualquer tipo de coisa, mas infelizmente hoje em dia as pessoas muitas das vezes só jogam árvore naquelas pessoas que dão fruto. E hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu dou fruto, cara. Eu procuro sempre fazer a diferença e mostrar o melhor de mim, mostrar quem eu sou de verdade. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês que viram o vídeo aí. Se puder curtir um pouco dessa história, puder compartilhar com teus amigos, porque é uma história de encorajamento, é uma história de muita luta, uma história realmente de verdade. Por isso que a gente estamos aqui, tivemos o prazer de trazer o Vitor aqui para ele testemunhar um pouco dessa história. E não é nem o início do fim, não é nem o começo do início.
Pô, muito obrigado por tudo aí. Que Deus abençoe a vida de todos aí. E continue nessa fé, porque pra quem tem fé, A vida nunca tem fim.